Se não passássemos de indivíduos isolados, se cada um de nós pudesse realmente ser varrido por uma bala de fuzil, não haveria sentido algum em relatar histórias. Mas cada homem não é apenas ele mesmo. É também um ponto único, singularíssimo, sempre importante e peculiar, no qual os fenômenos do mundo se cruzam daquela forma uma vez só e nunca mais. No vídeo de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o incrível Demian, do Hermann Hesse. O livro, então, vai ser narrado em primeira pessoa por Sinclair. Enquanto narra o livro, já está na sua fase adulta, mas o livro é como se fosse um diário de memória sobre o que ele viveu durante toda a vida. Então a gente começa essa história com Sinclair criança, dividido entre os ensinamentos de sua família e o mundo sombrio, como ele costuma dizer. O mundo sombrio é tudo aquilo que está fora da sua casa, tudo aquilo que ele não pode compreender e que de certa forma é considerado proibido. O que faz com que ele tenha contato com esse mundo sombrio é a primeira mentira que ele conta quando é criança. Uma daquelas mentiras que você conta para se gabar para os seus coleguinhas e ter uma fama de valente e desbravador. A partir dessa mentira, ele acaba sendo chantageado por um dos seus amigos e descobre o tormento logo na infância de ser cobrado por uma coisa que não fez, mas ao mesmo tempo não poder dizer que aquilo era tudo mentira. As coisas ficam ainda mais peculiares quando Sinclair conhece Demian. Demian é um garoto que estuda com Sinclair, só que ele é um pouco mais velho que o Sinclair e ao mesmo tempo uma criança, só que uma criança precoce, uma criança com olhares de adulto, com atitudes de adulto e que fala como tal. Uma criança também, um jovem, não vamos dizer criança por ele ser um pouco mais velho, bem carismático e que chama atenção. Através do contato desses dois amigos, então, o livro começa por uma descoberta do Sinclair, do personagem principal e do próprio leitor em busca de si mesmo, em busca da sua individualidade e de respostas existenciais acerca do mundo. O livro começa com Sinclair na infância, vai seguindo a fase da adolescência, onde esse personagem com certeza terá traços de rebeldia e, por fim, chega à fase adulta. Então a gente tem toda essa evolução durante o livro, o que faz dele um romance de formação. Formação, que eu costumo dizer, tanto do personagem quanto do leitor. Esse é um daqueles livros para quem gosta de histórias existenciais, de histórias reflexivas, mas que também são bem escritas e que tem um plano de fundo bem bacana e que vão trazer sempre novos ensinamentos ao leitor. Clarice Lispector, por curiosidade, ela lia o Hermann Hesse, e eu estou falando Hermann Hesse porque eu procurei saber como se pronunciava o nome desse autor, uma vez que ele é alemão. Então, da mesma forma que o Friedrich Nietzsche, a gente não pronuncia de forma aportuguesada ou mesmo americanizada. Retornando, a Clarice ela teve o primeiro contato com Hermann ao ler O Lobo da Estepe. E a partir daí ela ficou impressionada e meio que decidiu que seria um tipo de texto que ela gostaria de escrever. E eu senti muita semelhança com algumas coisas da Paixão segundo GH. Num certo momento do livro, a personagem GH ela vai ter um contato com um inseto que paira toda a história, que no caso seria a barata. Mas não é isso a semelhança com Demian, mas sim o fato da GH comer uma parte da barata. E nesse caso do livro, é dito bem superficialmente, mas o Sinclair come as cinzas de um quadro que ele mesmo queimou. Então eu remeti essas duas obras só para elucidar para vocês. Esse livro se passa antes da Primeira Guerra Mundial e ele foi publicado inicialmente em 1919. Então ele começa numa época de boas colheitas e vai finalizar, querendo ou não, com esta guerra. Então essa guerra vai pairando todo o livro até que culmina o desfecho com ela. É um daqueles textos curtos, mas que tem muita densidade, ou seja, parece curto no volume, mas a quantidade é gigantesca. Você vai lendo aos poucos, vai absorvendo, é muita informação, mas é uma informação prazerosa. O livro também tem muito simbolismo e questões subliminares. Eu não posso dizer para vocês que eu consegui captar todas elas, mas algumas eu meio que pude deduzir. Bom, essa é uma indicação de livro muito boa para quem curte pegadas clássicas, para quem curte existencialismo e para quem também tem interesse em conhecer literatura alemã. A partir de agora, eu vou estar falando com vocês algumas considerações que eu captei durante a leitura. Seria uma forma de análise de Demian. Se você ainda não leu este livro e se você não quer saber
de nada que pode ser revelação do enredo, eu recomendo que você pare por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Você continuou comigo, então vamos lá conversarmos juntos sobre o que eu pude retirar de Damien. Primeiro, o Sinclair como criança não tem como a gente retirar muita coisa, certo? A menos essa dicotomia entre o bem e o mal, entre saber o que é certo, saber o que é errado. Mas à medida que ele vai crescendo, e até alguns comentários dele durante essa infância, revelam que ele tem um certo interesse, uma certa atração pelo Damien. E à medida que ele cresce, a gente vai percebendo que ele não é fadado a ter relacionamentos. Ele não se relaciona nem com mulheres, nem com homens, mas ele venera esse amigo, que em certos momentos eles não vão se encontrar, demoram muitos anos até que eles se vejam novamente. Mas é como se o Sinclair fosse praticamente um ser assexuado por opção. O Damien, por sua vez, é um personagem bem icônico e, como é o próprio Sinclair que está narrando a história, a gente pode dizer que ele endeusa o Damien. E ao longo de toda a narrativa a gente percebe uma atmosfera meio etérea em volta do Damien, e tudo só se concretiza ainda mais quando a gente conhece a mãe do Damien, que é a Eva, que tem um nome aí bem subliminar, como o próprio livro sugere, né? Eles dizem, até o Sinclair diz que é um nome que remete à criação divina do Adão e Eva. Voltando à relação do Sinclair com o Damien, a gente percebe, no início pensa que é coisa da nossa cabeça, eu pensei, mas depois é inegável uma tensão sexual que existe entre o Sinclair e o Damien. É importante que vocês entendam que a tensão sexual significa uma atração entre duas pessoas, mas que não chega a ser concretizada. Então isso acontece entre esses dois personagens. Futuramente a gente nota que, pelo menos foi o que eu pude observar, que o Damien era um reflexo da mãe, da Eva. E a partir do momento que o Sinclair conhece a Eva, é como se todas as suas respostas tivessem sido respondidas. É como se o Damien fosse uma preparação para que ele encontrasse a Eva. Eva seria, no caso, a mulher dos seus sonhos, a mulher que ele mentaliza e idealiza mesmo antes de conhecer. E aí é quando o Damien sai da parte de interesse amoroso e entra a Eva, que torna-se um amor platônico. Falando desses dois personagens, Eva e Damien, a gente nota que eles sempre aparecem como uma comunhão. E o livro para um pouco essa questão religiosa e um pouco dessa questão fantasiosa, principalmente no desfecho. A gente não sabe exatamente o que aconteceu e fica a critério do leitor interpretar. Mas tem muitas teorias que a gente pode criar. Eu penso que os dois, a Eva e o Damien, surgiram na vida do Sinclair para introduzir a ele a importância de pensar por si próprio e fugir do rebanho, a importância de conhecer a si mesmo e agir sobre tais preceitos. Só que a gente também pode pensar que o Damien e a Eva são seres sobrenaturais, são seres que talvez não sejam vivos, né? Sejam espectros. Por que não? Quem leu a última cena, né? Quem chegou até o fim do livro e viu a cena do beijo, pode aí tirar várias ideias acerca do que foi aquilo e, afinal, a relação principal é entre o Damien e o Sinclair, o Damien foi só um atalho para que o Sinclair chegasse à sua mãe. Mas eu acho que a principal função desses dois personagens para com o Sinclair foi apresentar, né, o deus Abraxas, o lado bom e o lado ruim da vida, com a autonomia do livre-arbítrio. Importante também a gente mencionar um personagem que é descrito lá na metade do livro e que vai ter muita importância ao Sinclair. E também é um personagem que vai servir como ponte entre o Sinclair e o Damien dessa vez, porque é um período que o Sinclair e o Damien estão meio afastados, e esse personagem é o Pistorius. O Pistorius vai servir então como um mestre, um professor para o Sinclair, que é quem vai introduzir essas ideias de existencialismo na cabeça do Sinclair. Então eles têm altas conversas, altos papos filosóficos, e a gente, ao ler, fica muito contente também participar dessas aulas, né, entre eles. Então, o Pistorius é um personagem que eu gostei muito de conhecer. Não creio que se possam considerar homens todos esses bípedes que caminham pelas ruas, simplesmente porque andam eretos ou levam 9 meses para vir à luz. Sabes muito bem que muitos deles não passam de peixes ou de ovelhas, vermes ou sanguessugas, formigas ou vespas. Todos eles revelam possibilidades de chegar a ser homens, mas só quando vislumbram e aprendem a levá-las em parte à sua consciência, é que se pode dizer que possuem uma. Página 127, narração do Pistorius. Isso foi o que eu pude
observar e meio que supor de Damian. Claro que a gente precisa fazer uma segunda leitura para captar mais detalhes e meio que refletir sobre isso. E seria muito interessante ter cafés literários, né, papos sobre esse assunto para discutir e compartilhar opiniões diferentes sobre essa obra. Se você também leu e tem teorias diferentes das minhas ou concorda com o que eu estou dizendo, deixe nos comentários desse vídeo e eu vou adorar responder a todos vocês. E se você chegou até aqui, muito obrigado. No blog também tem uma resenha completa falando tudo isso que eu comentei com vocês, mas com um pouquinho mais de detalhes e também algumas citações que eu gostei bastante no livro. Eu termino então esse vídeo com um texto que é narrado pelo Damian para o Sinclair. A comunidade é uma coisa muito bela, mas o que vemos florescer agora não é a verdadeira comunidade. Essa surgirá, nova, do conhecimento mútuo dos indivíduos e transformará por algum tempo o mundo. O que hoje existe não é comunidade, é simplesmente o rebanho. Os homens se unem porque têm medo uns dos outros e cada um se refugia entre seus iguais. Rebanho de patrões, rebanho de operários, rebanho de intelectuais. E por que tem medo? Só se tem medo quando não se está de acordo consigo mesmo. Tem medo porque jamais se atreveram a perseguir seus próprios impulsos interiores. Uma comunidade formada por indivíduos atemorizados com o desconhecido que levam dentro de si. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um forte abraço e até a próxima.